mais palavra, crescendo na graça e conhecimento, pra glória de Deus, pra glória de Deus. Pode mais. A paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus, pode mais palavra na área. É mais um episódio que nós estaremos aqui conversando, falando, apresentando um conteúdo de qualidade para você. Você que nos acompanha, você que nos segue nas redes sociais. Temos mais um episódio pesado, um tema bem relevante, bem edificante, que com certeza vai abençoar a sua vida. Quem é que vem aí, Douglas? Sim, Fagner e Gláucia. Amém. Palmas para Fagner e Gláucia. Ministério de Família, Fagner e Gláucia. Sim, foram nossos professores, meio da Fernanda, do curso de noivos. Estão aqui para falar um pouco sobre família, sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. Vai ser um papo bem interessante. Você que está aí mais uma vez nos assistindo, espero que já esteja, acredito que sim, inscrito no canal. Já deixa seu like, compartilha aí com a sua rede de contatos. Você que está aqui pela primeira vez, dá essa moral aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha esse assunto e outros que já estão na rede aí, com certeza vão abençoar muito a sua vida e espero que você possa compartilhar para abençoar mais vidas, não só o nosso canal, mas abençoar também a sua rede de contatos. Esse é o propósito do Mais Palavra, abençoar, edificar vidas. Estamos aqui com esse casal do coração aqui, nossos amigos, para bater esse papo aqui com a gente. De antemão eu agradeço, né? Nós agradecemos aqui a presença de Fagner, a presença de Gláucia. Gratidão. Gratidão pela prontidão de vocês, pela disponibilidade, pelo carinho, por ter recebido esse convite e ter aceitado, né? Então, quem são Fagner e Gláucia? Se apresentem, por favor. Eu sou o Fagner da Gláucia. Eu sou a Gláucia do Fagner. Juntos nós somos casados felizes para sempre. E paz para toda a vida da Ana Elisa. Essa é a nossa forma de se apresentar, né? Legal. Então, a gente se apresenta assim. Então, sou o Fagner, como vocês já falaram, né? Tenho 40 anos. Sou casado com a Gláucia. Temos uma filha de 6 anos, Ana Elisa, que a gente ama bastante. A gente é da primeira igreja do Nazareno de Nilópolis, pastor Alessandro Alvarenga, né? Temos algumas atividades na igreja, uma delas é o Ministério da Família, né? Que a gente trabalha lá com curso de noivos, que é do One, da MMI, como o Casados para Sempre também, né? Esse é o nosso primeiro ministério hoje, que a gente iniciou na igreja do Nazareno. Temos outras atividades também, a gente trabalha com crianças, somos do Ministério da Infantil também, trabalhamos no Ministério também de Missões, né, onde já fizemos viagens juntos, né, viajamos a Manaus. Esse ano viajaremos novamente, juntos também para Manaus. A Gláucia foi a primeira vez, depois ela engravidou, não conseguiu ir mais, eu fui já a 5 viagens. Essa é a minha 6ª viagem e a Gláucia vai tendo conosco e nossa filha também vai conosco esse ano. Legal, maneiro. Então, para dos ribeirinhos, tribos indígenas, a gente também trabalha com isso. E temos um ministério bem peculiar, assim, bem diferente, que é o Ministério Gourmet. Só o Ministério da Comida. Porque... Então, a gente tem o Ministério Gourmet, que é o ministério onde a gente prepara o alimento, prepara o ambiente... A gente serve, a gente limpa, a gente faz tudo. Então, esse é o Ministério Gourmet. É um ministério que a gente tem festa, tem algum convidado na igreja. Né? Na igreja? Tem alguns eventos na igreja, a gente também trabalha. Legal. Muito assunto hoje, hein? Muito assunto hoje, muito assunto. E você, Gláucia? Bom, eu sou a Gláucia, né? Casada com o Fagner. Também, a gente está nesse ministério aí desde que casamos, né? Eu venho... Da família? Do Ministério da Família, venho lá. Fagner foi me pescar lá no Dona Marta, não sei quem conhece, né? Botafogo? Ah, sim, inclusive, Botafogo. Fala aí de como vocês se conheceram, como foi o início do casal aí? Então, nós nos conhecemos em 2009, né? 15 anos atrás. Há 15 anos 16, atrás. Né? 16, isso. Aí nos conhecemos, nos tornamos amigos, né? E aí ele estava meio que
pouco afastado da igreja, e aí foi num período de carnaval, a gente foi para Araruama, né, numa igreja lá, passamos os dias de carnaval e foi onde nós nos conhecemos. A mãe dele, né, foi e não quis deixar ele ele tinha acabado de terminar um relacionamento, Sim. então a mãe não queria deixar ele pulando aí carnaval. Aí levou ele Pra não desandar. Isso, pra não desandar. Mas Aí levou ele. tem que voltar um pouquinho, né? Porque tinha terminado um relacionamento, então também não queria ficar no carnaval, nesse Isso. mundão, né? Então, desde... Tinha desviado, né? Tá. Tinha se afastado. Tinha me afastado dos caminhos. Sim. E eu sempre fui uma pessoa cristã, né? Então, eu iniciei... De berço, né? De berço. Iniciei lá na Quinta Igreja Batista em Nilópolis, em Nova Cidade. E aí eu sempre vivi carnaval no retiro da igreja, né? Então, sempre no retiro, e esse carnaval eu fiquei aqui em Nilópolis. Eu falei, não quero. E aí... Senão vai dar ruim, né? Não, vai dar ruim, vai complicar. Complicar. Vamos jogar nesse mundão, né? E aí tinha um grupo, né, que minha irmã começou a fazer parte lá da igreja. E eu me inseri nesse grupo e eu fui para Araruama com eles. Só que a Glaucia também já estava vindo, né, de um outro relacionamento, e eu e meu cunhado nós fomos lá na casa da líder para deixar a bolsa. Porque quando chegasse a noite, né, a gente já fosse para a casa dela, porque ia sair a van de lá. Não temos que levar muita bolsa. E aí foi quando a gente se conheceu. Já nos conhecíamos antes, por conta de alguns eventos que a gente depois vai falar mais pra frente. E aí aconteceu o que ela pode falar melhor, que foi quando a gente se conheceu e se tocou. Sim. Eu fui apertar a mão complementou, dela e aí ela pode falar. Primeira melhor. parte do Senhor. Primeira parte do Senhor. Troca de É olhares. isso aí. A primeira Senti algo impressão é que diferente, fica. senti algo diferente, mas não dei muita atenção pra isso, né? Certo. Porque como ele falou, a gente vinha de um outro relacionamento também, tava meio que Tava fragilizada se e tal. recuperando, né? Tava nos recuperando, né? Isso. Então, mas eu senti algo diferente. Mas aí a gente foi vivendo dentro do ministério, né? Nesse ministério nós, todo final de semana, estávamos em uma comunidade diferente, né? Trabalhando com crianças, evangelizando e tal. E ele também estava junto. E daí foi se criando uma amizade, Certo. né? Muito Sim. legal. Um carinho muito grande um pelo outro e tal. Mas daí só mesmo a amizade. O relacionamento veio mesmo acontecer no final de 2013, né? Depois- Quatro anos depois. Isso, 4 anos depois. Então, assim, depois de umas desilusões, né, Sim. e tal, e a gente nós sempre conversamos muito, né? A gente nos falávamos muito por Tinha um bom relacionamento de amizade, né? isso, Sim. nós falávamos muito por telefone, eu contava muito da minha vida pra ele, né? Então, assim, a gente Fagner já mal intencionado. Fala mais aí. É isso aí. E aí, quando foi nesse ano, em 2013, né? Que eu acho que foi o ano que minha sobrinha nasceu, minha primeira sobrinha nasceu. E aí eu estava na minha casa, me preparando para um culto jovem, porque eu morava no Dona Marta. Não, Eu ela morava- não morava na Dona Marta, ela morava na última casa da Dona Marta. Já na mata. É, quase no céu, né? Até tocar um Quase céu, no né? céu. Quase no céu. Teve uma vez, já pedi, a gente tava na casa dela e passou um urubu voando. Ela falou, o urubu tá voando baixinho. Eu falei, olha a altura que a gente tá baixo. Brincadeiras à parte, né? É isso aí. Aí eu tava em casa me arrumando para ir para um culto jovem na igreja que eu já era membro, que eu Certo. tava na Nova Vida em Botafogo. Sim. E aí, daqui a pouco, do nada me chega essa pessoa, achou a minha casa, não sabia onde é que era. Que isso, hein? E Viu? aí Trabalho chegou de lá. investigação. É isso aí. Isso foi, acho que em maio, uma coisa assim, porque minha sobrinha já estava acho que com uns 3 ou 4 meses, se não me engano. Ela nasceu em fevereiro. Sim. E aí ele chegou Vamos, lá. a gente marca as datas? Isso, marca as datas, isso que eu tô falando. E aí ele chegou com um presente pra mim, porque tinha passado o meu aniversário. Então ele chegou com um presente pra mim e chegou com um ovo de Páscoa. presente pra Um sua presente pra minha sobrinha. Tem que agradar a sobrinha, né? É. E ainda Só com foi aquela vez, né? Hoje eu não E ainda com ovo de Páscoa. Eu falei, menino, como é que você achou minha casa? Eu tava em casa, né, num sábado de manhã e falei assim, deu um estalo, né? Eu acho que foi o Espírito Santo, vai lá, vai conquistar lá o que tem pra você. Certo. E aí eu cheguei, peguei as coisas, falei, mãe, vou ali botar fogo rapidinho. Eu cheguei no pé da Dona Marta e falei assim, eu só preciso que o bondinho esteja funcionando. E aí eu subi o bondinho, né? E quando eu cheguei lá no campo, eu olhei e falei assim, cara, eu conheço aquele rapaz, ele é irmão dela. Aí chamei o irmão dela mais novo. Falei, cara, onde está tua irmã? Ele,
minha irmã deve estar na casa da minha tia, vamos lá. Então, a família dele é grande demais. Eu vi que ele colaborou, né? Colaborou e foi descendo as escadas e foi entrando em algumas vielas e tal. Aí chegou numa tia, não está. A pessoa vai, tá fazendo o que aqui? Eu falei assim, vim procurar a Glaucia. Eu fui em outra casa da tia, também não tá, deve estar lá em casa. Aí foi subindo. Eu falei, meu amigo, mas sobe muito aqui, hein? E foi quando eu cheguei, ela se assustou, tava fazendo o cabelo, se eu não me engano. Menina, como você me achou? Você, quem quer que vai atrás, né? Pois é. E foi assim. Tem os meus contatos, né? Eu tenho os meus É contatos. isso aí, temos contatos. Certo. Aí Mas vocês ainda começaram a assim não namorar? começamos a namorar, não. Não. A gente só foi começar a namorar em dezembro. Menina difícil, né? Foi um jogo duro. Eu tava meio difícil. Ele tava... Porque como eu tava também no momento da minha vida que era totalmente disperso do que eu vivi, então eu tinha muito medo de tirá-la, né, dos caminhos do Senhor. Sim. Então a minha preocupação era, Glaucia, o dia que você realmente conhecer uma pessoa legal, siga a sua vida, porque todo momento é que a minha vida está totalmente destoando, Deu uma desandada, né? desandou realmente. Então eu tinha esse medo de repente conhecê-la, né, mais a fundo e tirá-la dos caminhos do Senhor, porque é muito mais eu estar no mundo e tirar ela dos caminhos do que ela me levar novamente, até porque eu já conhecia a palavra. Então, como eu conhecia a palavra, então eu já estava já tinha um certo entendimento. Então esse era o meu medo. Só que chegou o momento certo e nesse momento tiveram algumas peculiaridades. Tem muito amigo meu de infância que a gente marcou um dia para ir para praia, um dia de semana. A gente ia muito para praia dia de semana, que a gente trabalhava junto, então tinha algumas folgas. E aí ele falou, vamos para praia. Eu falei, vamos embora. E nesse dia ele passou em um supermercado, né? Comprou algumas bebidas, eu nunca bebi, mas ele bebeu e a gente estava lá na praia sentado. E daqui a pouco eu falei, vou ligar para a Glaucia porque eu sei que ela trabalhou por aqui, em Ipanema. E aí ela falou assim, não, mas eu estou em Ipanema, estou em Copacabana. Eu falei, tudo Zona Sul, cara, tá muito próximo. E aí ele falou assim, pô, me dá o telefone aqui. E quando ele ligou, ele falou assim, eu vou casar. E eu vou te convidar para o meu casamento, porque você foi a única menina que prendeu o meu amigo. Eu falei assim, cara, tá falando besteira, hein, cara? Tu tá bebendo. Bebeu demais. Você não tá sóbrio, não. Já tá com o tanque cheio, já. Tá com o tanque cheio. Eu falei assim, cara, você tá daqui para 1 ano ainda. Ele, não, tá aí, aquela brincadeira. Eu falei assim, beleza, ela não foi. E um dia, no aniversário da minha mãe, a gente foi levar ela pra Copacabana ali, no Forte Copacabana. Tomar um café na cafeteria Colombo ali, e a gente foi. E a gente já não estava mais se falando, porque a gente se falava, daqui a pouco dava uns 3 meses, parava, daqui a pouco voltava, retornava, ficava nesse meio. E eu recebi uma ligação dele e ele falou assim, isso depois de muito tempo, ele falou assim, Fagner, estou com o seu convite aqui do meu casamento. Eu falei assim, pô, legal, cara, beleza. Aí ele, o convite da Glaucia também tá aqui. Eu falei, pô, da Glaucia? Eu falei, cara, nem falou mais com essa menina, tem uns 4 meses, cara, o problema é seu. Quem você vai levar não me interessa, mas o convite dela tá aqui. Eu, caramba, ele lembrou. Eu peguei o telefone do meu cunhado, mandei uma mensagem pra ela, falei assim, lembra do casamento daquele meu amigo e tal? Ela falou assim, lembro. Eu falei assim, então, teu convite tá aqui. Eu falei assim, tomara que ela nem vá, nem quero o pensamento. E aí ela falou assim, não, eu vou. Eu falei, caramba, ela vai. E naquela época, né, ela veio de Botafogo já arrumada, de vestido, de metrô, pegou um ônibus, desceu na Via Láctea. Ela nem queria. Nem queria. E aí, cara, a gente se encontrou e foi em novembro, né? Novembro. O casamento dele. Foi quando ela conheceu, assim, meio que o meu mundo. Por quê? Porque ela viu como era a minha relação com os meus amigos, né? Sim. Eu já conhecia, porque eu ia em muitas festas no Dona Marta, conhecia a família dela, e a pessoa ficava falando, por que vocês namoram? Vocês são o quê? São amigos, têm amizade colorida. A gente realmente não namorava. E aí ela viu e gostou, achou interessante. Pô, legal. O tratamento que você tem. Teu ambiente, né? Um ambiente, meus pais estavam lá. Só tu conhecia o mundo dela, Só não conhecia o seu mundo. Isso, não conhecia o meu mundo. E aí foi quando... Só conhecia a família dele, né? A irmã e a mãe e o cunhado, né? Porque a gente já fazia parte do mesmo ministério, então já tinha uma vivência, já conhecia, né? Só que nunca tinha ido até para conhecer os amigos, né? E tudo como era. E foi aonde me chamou a atenção. Entendi. Aí o mundo dele foi agradável a você. Né? E aí quando foi, a gente, né, foi... E acho que foi Deus mesmo falando, aí eu conversei com meu pastor também. E aí quando foi em dezembro... 8, não foi? Foi 8. Foi aniversário. Ele faz aniversário 6 de dezembro. E aí ele falou que, minha irmã vai fazer um almoço pra mim, você não quer vir e tal?
É a sua família. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí fui. E eu já estava no intuito de querer conversar com ele sobre a gente, oficializar, ter um relacionamento. E aí foi quando eu cheguei lá, a gente conversou e tal. E como eu morava muito longe, né, e tal. Aí eu fiquei, né, pra dormir na casa dele, né. Eu fiquei lá no quarto dele, ele dormiu com a mãe dele, com os pais dele e tal. E aí, nesse dia, a gente conversou muito. A gente começou a conversar, ele fez dia 6, caiu numa sexta, como a gente lembra das datas, né? Sim. Dia 7, aí Associando. dia 7 foi o sábado, que foi o dia do almoço. E aí, quando a gente foi pra casa, aí a gente começou a conversa. E foi sentado no quintal, na casa dele. Bateram o martelo. E aí e eu que pedi ele pra ir namoro. Era difícil? Você também chegou a tua vez, né? Chegou a tua vez. Ela vai ter que vir aqui. Pois é. Aí foi aonde eu... Aí em dezembro de 2013 vocês 2013 começaram a namorar. 8 de dezembro. Namoraram quanto tempo? Assim? Entre namoro e noivado foi 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Acho que foi mais ou menos isso. Porque a gente começou a namorar em dezembro. Aí quando foi em março, a gente já engatou no curso de noivos, Isso. né? Que aí foi onde ele voltou para Jesus também. Porque ele também ainda não estava tão focado ali. Sim. Então ele voltou para Jesus num retiro, né, de carnaval. Sim, março, carnaval. Isso, e aí foi quando vocês oficializaram. Isso, aí a gente oficializou. Em março a gente começou a fazer o curso de noivos, lá na igreja, lá na antiga igreja. E quando a gente começou o curso de noivos, quando finalizou, quando foi no dia da formatura, ele fez tudo às escondidas, chamou minha família, chamou a família dele. E no dia da entrega do certificado, ele me pediu um noivado. E aí foi onde a gente começou os preparativos para o casamento. Quando foi em abril de 2015, a gente casou. Qual foi o start? Quando vocês decidiram assim, o momento do acordo, é hora de a gente casar? Acho que foi quando a gente fez o curso de noivos. Vocês Foi já o start que deu. decidiram, poxa, é isso, nós somos agora um casal. Porque assim, a gente não queria namorar só pra namorar, a gente queria um namoro sério, com Sim, compromisso o cristão sério. Isso. namora com propósito. É um ponto. Isso, né? a gente já tava... A gente não pode namorar por passar o tempo. Isso. Você precisa ter um propósito. Até por isso também que a gente não aconselha muito jovem a namorar, porque na maioria das vezes o jovem ele não tem muita estrutura para sustentar um relacionamento. Com 16 anos, 17 anos, vai só namorar para passar o tempo e a chance de desandar é grande, né? Justamente. Sim, a chance de cair num pecado é muito... E a gente prioriza muito, a gente comenta muito no curso de noivos que é importante você conhecer a pessoa e ali já ter o momento de você noivar, mas não procurar o curso de noivos já perto do casamento. Porque o curso de noivos é um divisor de águas. Tá, mas calma aí, vamos do início. Vamos do início. Vocês casaram, ok. Quando começou o ministério de casais com vocês? Vocês já contaram a história de vocês, mas como isso começou? Como caiu no colo de vocês? Como vocês ingressaram nesse ministério? Como vocês se sentiram vocacionados a aconselhar pessoas, a casais, a esse ministério? Como foi esse processo na vida de vocês? Na realidade, a gente nunca pensou, né? Assim, a gente pensava, mas a gente nunca imaginava que seria tão rápido. Sim. A gente sempre fala que nós éramos um casal improvável, né? A gente fala, nós somos improváveis, porque tem muita distinção entre a gente. Certo. Mas a gente iniciou mesmo, eu lembro que a gente estava em algum evento da igreja. Isso. E um casal de pastores que eram os líderes, né, do Ministério da Família, que hoje já não está mais lá. Sim. E nos convidou para estar fazendo os líderes, né? Líderes em treinamento. Treinamento para dar aula do curso de noivos, né? Isso. Tipo um estágio, Mas né? só voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente fez o curso de noivos, né? A gente teve muitas arestas para parar no nosso relacionamento. Sim. E aí, os nossos professores que ministraram o curso pra gente, eles falaram, nossa, a gente vê muito potencial em vocês. Então ali, eu acho que Deus já estava mostrando, já estava direcionando a gente ao ministério. Então ali eles já falavam pra gente, a gente vê vocês trabalhando com casais e tal. E só que assim, a gente olhava pra nossa vida e falava assim, tem certeza? A gente se sentia capacitado. Isso, justamente. Não só não capacitado, mas como pelos problemas, a gente dava muito trabalho nos nossos líderes. Às vezes, mas normalmente é assim. Quem dá mais trabalho que é o melhor. O líder me ligava e falava assim, Fagner, você vai estar no centro do Rio? Eu falei assim, vou
vamos almoçar? Eu falei, vou. Quando eu almoçava, eu sabia que a gente ia bater um papo. Ele, tu tá errando nisso, nisso e nisso e nisso. Então você tem que melhorar nisso. Às vezes a gente ia Só fazer pancada. Só pancada. A gente ia em uma aula que a gente falava, eu chamava a gente pra ir na casa deles. Eles podem chegar uma hora antes, Pra gente conversar. a gente conversar e Pensou vir. que ia descontrair, contou uma piada. Isso pra- aí. E conversava com a gente e aí... Mas nos ajudou muito. Nos ajudou muito. Bruno e Andressa. Bruno e Andressa. Isso, na verdade, Obrigada. já era uma preparação de Deus para o ministério de vocês. Isso aí. Exatamente, Já. exatamente. Eu entendi ali que Deus já estava preparando, Sim, né, a a gente vocação, para. chamada. Tanto é que assim que nós casamos, que nós fomos para aí que eu me mudei, fui para Nilópolis, né? Ó, Sim, saí de vamos lá. Botafogo, fui para Pois é. Nilópolis. Princesa da Baixada, outro nível, outro nível. Outro nível. Vou para baixar Aí- outro nível. Ali, aí a gente participou, acho que foi de um jantar, eu não lembro Foi o que, um que jantar. foi. Que aí foi que ele falou desse casal pastoral, que é o pastor Moab e a pastora Margarete, que hoje estão em Santa No Catarina, sul, né? é, No sim. sul, né? Então, com uma igreja lá. Sim. E aí foram eles que nos convidaram, né, para fazer parte. E aí a gente, né, olhou um pro outro e falou assim: vamos? Quer dizer, foi a primeira vez que vocês Foi a ficaram de primeira- frente. E aí a gente começou como líder em treinamento. É. A gente foi para uma aula e antes lá na nossa igreja não era ministrado o curso One. Era um curso de 4 semanas, né? Um curso de noivos para 4 semanas que o pastor tinha feito, né? Só para o pessoal que queria casar, queria fazer um curso, queria ter um treinamento, porque ainda não tinha o One, né? Ninguém tinha implantado o One lá. E aí foi onde a gente começou ali, né? A gente tinha os coordenadores do curso de noivos e a gente fez a primeira turma com o auxiliar de uma pessoa, uma pessoa que estava ministrando, que era a irmã dele, né? E o cunhado dele que fazia. E aí a gente começou ali e foi onde Deus realmente foi desenvolvendo esse dom, né? Em nós, esse ministério. E foi onde a gente começou. E aí, depois dali, a gente foi pegando uma turma atrás da outra, uma turma atrás da outra, desde 2017. E aí a gente não parou mais. Então, assim, vamos em 25, né? 17, É. 8 anos nesse. Isso aí, nessa pegada. Nessa pegada. Só que aí a gente começou fazendo o curso de 4 semanas. Mas nós queríamos, né, implantar o curso One, porque Isso. o curso One ele tem 10 semanas, são 10 semanas. Então ele é mais profundo, ele, né, abrange. Foi o nosso, né? Que foi o curso Foi que de vocês vocês. fizeram, né? Que a Fernanda e o Douglas fizeram. Sim. E aí foi onde a gente começou a ministrar esse curso, acho que foi em 2020. No ano da pandemia. Isso. Nossa, 20, né? Isso. 20, 20, 21 Isso. foram os- Isso. Nossa, Nossa, Acho que foi foi 22. 21. Nosso foi 22. A gente Isso. foi procurar, né, ter A um gente- pouco mais de conhecimento, se aprofundar mais na palavra, se aprofundar mais no que é o namoro cristão, para a gente conseguir, né, melhorar esse pensamento do que é um namoro, do que é um casamento. Então a gente conseguiu, junto com nossos líderes, né, eles abriram esse espaço para a gente. Achávamos que, de repente, os noivos não iam querer estar fazendo um curso de 10 semanas, é muito longo, entendeu? Um mês é melhor. Aí depois a gente viu que depois de 10 aulas, o pessoal fica, poxa, não vai ter mais, já É acabou. bom demais. É Então maneiro. é um curso bem robusto que te prepara bastante para o casamento. Às vezes os noivos acham que curso para noivos Vai vai te aprender o quê? Vai ensinar a fazer comida, ensinar... Não, não é nada disso. Tem as 4 primeiras aulas. Primeiro você trata do homem, né? A gente inicia os rapazes comigo, quando eu estou dando aula, e as meninas com a Gláucia. E na 4ª aula trata todo mundo junto, porque a gente primeiro tem que tratar da gente. Porque a gente vem com resquícios, né, do passado, com histórico familiar. Trata no individual primeiro. Trata né? no individual primeiro, para depois a gente tratar o casal. Sim. Então, só rapidamente fazer uma pergunta, assim, exatamente o que você falou. Vocês acreditam que todos os casais cristãos, todos que pretendem casar, que estão assistindo, jovens que estão namorando, devem fazer esse curso? Ou você acha que é só para um público específico? O que vocês acham? Vocês recomendam? Acredito que sim. Mas vocês acham que todos precisam passar por isso? Todos os casais, para mim, precisam passar por isso. É. Porque é um divisor de água, e eu vou voltar lá quando a gente falou que o casal não deve deixar o curso somente para perto do casamento, porque a gente fala que o curso é que nem a tropa de elite, só ficam os mais fortes.
Sim. Então, quando a gente começou o curso, a minha irmã falou assim, o curso de noivos, ele separa muitos casais. Porque a intenção é essa, é mostrar para os casais o que é o casamento, não falar que o casamento é Mostrar a difícil. realidade, A né? realidade, porque às vezes a pessoa está naquela paixão e tal, e vamos No casar glamour do no glamour do casamento, do noivado e do namoro, noivado para casar. E a gente quer mostrar uma realidade. A gente quer mostrar que o casamento é algo sério instituído por Deus. Não só casar, vou casar e se não der certo separar, não. A gente quer que você case e você tenha uma vida plena com Deus, né? Para que você não venha se separar. Lógico, teremos problemas? Teremos. Mas aí você já trabalha na prevenção, não trabalhar na correção. Então é melhor você trabalhar preventivamente do que corretivamente. Entendi. Então a gente preza muito o casal namorar, hoje a gente já tem certeza de que é isso que a gente quer. Vamos para o curso de noivos para a gente ter um pouco mais de entendimento. Então ali você vai trabalhar um pouco do que você de repente nem sabe que você está passando. Porque assim, ele te leva a entrar em assuntos que você não costuma entrar. Um pouco desconfortável, né? Isso. Sim, Então, assim, eu acho confrontadores. isso que te confronta, que é necessário. Então, sim, todo mundo acho que deveria fazer o curso isso de aí. noivos, porque é de suma importância. Pra gente foi muito importante. E eu sou testemunha disso. Me ensinou muita coisa, me ajudou muito. Posso até falar em determinado momento aqui, eu vou falar sobre a aula que mais me impactou, assim. Foi bem interessante. O curso de noivos foi bem impactante para mim. Pra gente, né? Entendi. E assim, hoje que eu digo dos nossos dias, a gente tem visto muitos casamentos naufragarem, né? Inclusive na igreja. A gente não pode fugir dessa realidade. É uma triste realidade. Sim. Por que vocês acham, trabalhando com um casal há tanto tempo, que isso tem acontecido no nosso meio? É falta de preparo? É precipitação no casamento? Sabe? É uma ilusão, como vocês acabaram de dizer aqui, a respeito do que é o casamento. Às vezes o jovem glamouriza muito o casamento, depois ele entra numa realidade, depois ele percebe, caramba, não era isso que eu queria, sabe? Ele ficou barrigudo, a mulher também não é mais aquela coisa, aí eles idealizam uma outra história. Por que vocês acham que o divórcio hoje tem alcançado os lares cristãos como nunca antes? Isso é estatística, né? Como nunca antes aconteceu. Hoje eu estava lendo um artigo que 250 mil divórcios entre cristãos no ano passado. 250 mil. É muita Então, coisa. é muita Alarmante, coisa, né? sabe? É muita coisa. Então, assim, e as igrejas, a gente vê isso também, né? Por mais que a gente não tenha um dado estatístico em cada igreja, hoje é praticamente impossível você não ver numa igreja um caso de divórcio. É um pastor divorciado, é uma irmã que já se divorciou, é um jovem divorciado, enfim. A gente vê isso na prática. Por que tem acontecido isso na visão de vocês? São uma série de fatores também, né? Sim. Eu acho que a gente também tem visto que está muito banalizado hoje o casamento. Então as pessoas namoram, não tem um certo preparo, não só Descartável, né? está descartável, você vê que hoje praticamente é descartável, você não quer mais consertar mais nada, entendeu? E a gente tinha uma folha lá no nosso quarto que era estamos em construção. construção. Certo. Então o casamento a gente está sempre em construção. Hoje o que a gente preza muito? Fez o curso de noivos, casou, vai para o Casados para Sempre. Por quê? Porque você já trabalha na prevenção. Então, às vezes, você não quer se preparar para você fazer um curso de noivos, você casa e você nem se prepara para estar casando. Aí você, de repente, teria que ouvir uma realidade e você não ouviu. De repente, você tem uma dependência dos seus pais. De repente, você tem um histórico passado que você não tratou e você leva isso para o casamento. Você levando isso para o casamento, depois para você tratar é muito difícil. Até porque quando você chega no Casados para Sempre, tem muito casal que já chega no CTI. Chega no CTI e você quer que o seu líder ele fale alguma coisa para massagear o seu ego para que você volte a ter um bom relacionamento. Mas não só é maquiar, isso. né? Seria Só maquiar. Só maquiar. Então, assim, hoje procura-se muito menos um tratamento
hoje procura-se Um muito menos aconselhamento, um né? aconselhamento, ter um líder. O que a gente fala para os casais? Tenha um líder que você possa falar, que você possa ter um contato, que você possa ter um convívio, um líder que você confie. Porque ali você pode estar passando alguma situação que ele já viveu. Então a gente pega alguma situação que a pessoa fala, eu estou passando por isso no meu relacionamento. Ou eu já passei, ou ali no curso, a gente já vivenciou alguma coisa. E a gente é muito fidedigno no que a gente fala ali, a gente não expõe ninguém, mas são experiências. São 8 anos, é muita coisa. Então, assim, o que a gente está vendo hoje é o mundo, né? Tá muito largado, falando que você pode ficar com quem você quer, só ter ou uma união estável, ou se juntar. Então, assim, tá banalizado o casamento até dentro das igrejas. E muitos não querem ser tratados, muitos não querem fazer um curso para se tratar, fazer um curso para ter um conhecimento bíblico do que realmente é o casamento. Então, isso que acontece, não só fora das igrejas, mas dentro das igrejas está acontecendo bastante isso também. Inclusive, ontem a gente teve, né, lá na igreja, foi o primeiro, vamos dizer assim, episódio, né, que a gente vamos colocar dessa forma, que a gente teve lá na igreja falando para tratar famílias, né? E aí, se não me engano, o tema foi quando as palavras ferem. Né? Então foi algo assim impactante, porque realmente às vezes é uma palavra que foi proferida lá atrás, que ficou guardado e que ficou remoendo, né? E que marcou e que aí não foi resolvido, e aí quando você vê, aí a mulher, ela tem, como a gente estava falando ontem, tem memória de elefante, né? Então ela guarda tudo, e aí ela chega uma hora, determinado momento que ela explodiu e quer falar tudo, quer falar coisas de 10 anos atrás. Então, eu acho que também é uma coisa que que vai pesando, né? E aí, quando você vê que você não tratou igual, assim, você tem que ter a humildade também de reconhecer, de falar assim, eu preciso de ajuda nessa área. Eu não consigo sozinha, né? Como já aconteceu com a gente. Da gente, sim, como a gente fala, o casamento, ele não é mil maravilhas, né? Não é uma receita de bolo que você vai seguir ali. Então, assim, a gente já passou por problemas também dentro do nosso relacionamento que a gente precisou de ajuda. E assim, a gente teve a humildade de chegar e assim, você saber também com quem você vai conversar, para quem você vai expor o teu problema, né, para poder te ajudar, para te dar uma palavra direcionada por Deus. Então a gente tem alguns casais que a gente tem essa confiança de falar da nossa vida abertamente, para poder nos aconselhar. E a gente passou por um momento que a gente precisou. E a gente chamou esse casal e falou assim, você pode sentar e conversar com a gente? Porque a gente está passando por isso. Então, assim, aí quando você tem essa sensibilidade, né? Quando o Espírito Santo te mostra e te dá essa sensibilidade que você precisa de uma ajuda de fora, de alguém que esteja de fora para olhar, né, para aquele problema, para poder te aconselhar, também te ajuda muito. E acho que hoje também as pessoas não querem muito assim expor o problema, não querem, né, colocar na mesa e falar assim, olha, eu tô passando por isso, e pedir uma ajuda. Então acho que também acho que acontece muito por conta disso, né? Do orgulho, justamente. Do orgulho e da falta de confiança. Isso, né? Aí. Humildade, você tocou no assunto de humildade, isso é muito profundo, porque tem muita gente que de fato acha que não precisa, sim, acha que já sabe, e às vezes naufraga no seu relacionamento porque não quis descer, né? Não sim, quis se humilhar no bom sentido da, sim, palavra, né? No sentido pejorativo, porque assim, todos nós, eu costumo até dizer, brinco com a minha esposa, que o casamento tem pedágios, né? Vira e mexe, você para num pedágio que você tem que pagar. Então, isso faz parte. E, às vezes, quem não está disposto a isso, quem não quer ou quem não passa por esse processo, às vezes está errado e não reconhece isso, né? E fica mais difícil retroceder. Isso aí. Vai até andando, né, cara? Mas cheio de tralha, cheio vamos de colocar mazelas, assim, exatamente. Né? E aí chega num determinado tempo, num momento que não... Sim, porque como vocês disseram até, são duas pessoas diferentes. Sim. Vieram de contextos, históricos diferentes. Então, quando se juntam, precisa ter um alinhamento, né, cara? Precisa ter um acordo, um ajuste, né? E informação, conhecimento vai ajudar a resolver muita coisa. Sim. E às vezes o casal chega, como vocês falaram, no CTI, no curso. Mas às vezes é por um probleminha pequenininho.
algo bem simples, que com a informação, com um aconselhamento e a humildade de o casal reconhecer, poxa, é verdade, tem falha aqui. Fazer um ajuste, é como um carro. Quem dirige, quem tem carro, sabe, uma vela compromete o bom desempenho do carro. Ajustou algo simples, barato, colocou ali, pronto, funcionamento perfeito. Acho que o curso ele é muito válido também nesse ponto de dar informação, dar conhecimento, Sim. porque acho que a maioria dos problemas acontecem não só por orgulho, por falhas e erros que são comuns, mas por falta de informação mesmo, falta de conhecimento. E não só isso, Douglas, a gente fala muito sobre isso, e aí eu vou direcionar ali para os casais. Como é que você consegue fazer um curso para uma faculdade? Para você ser hoje um médico, você tem que estudar aí no mínimo 8 anos, vamos dizer assim, e não parar de estudar. Você vai fazer uma enfermagem 5 anos, direito 5 anos, você estuda profissionalmente a sua vida toda, e para uma pessoa que você vai viver para sempre, porque você não vai se qualificar para estar entendendo o que você vai passar ou se preparar para que você esteja vivendo uma vida plena. Então, o que a gente fala para os noivos? Cara, você é a pessoa que você vai viver para sempre, até que a morte te separe. Como é que você não vai se preparar para isso? Sim. Você tem que se preparar para o que está para vir. A estrada é longa, os desafios são muitos. Exatamente. Os desafios não param. Sim. São ciclos. Você começa um casamento, o primeiro ano nosso foi desafiador. Sim. Foi desafiador. Imagina. Passamos por isso, depois tem o tempo de bonança, o tempo de As ventania. estações, roda né? gigante, As estações, É a roda que- gigante. Você está aqui em cima, daqui a pouco a roda gira, você está aqui embaixo, você tem que saber São lidar as com isso. Carrinho da montanha-russa. Só ainda montanha-russa, exatamente. Sobe e desce. Então, assim, aí daqui a pouco você tem filhos, e aí já muda tudo de novo. Então, são ciclos. Você está preparado para isso? Então, assim, o curso ele vai te dar uma base para que você olhe para trás e fale assim, não, eu já tenho um certo conhecimento disso. Já estou me precavendo para que não venha o pior. Então, a gente já está olhando lá na frente, para que você não seja pego despreparado. Entendi. E até hoje a gente tem casais, né, que falam, que a gente ministrou o curso, que falam, nossa, olha, aquela aula ajudou muito, ó, de vez em quando aconteceu umas coisas lá em casa, que a gente volta lá na apostila. Então é importante, por isso que a gente fala da importância do curso, né? Entendi. E não, com base nisso também eu queria falar das experiências, né? Vocês estão 8 anos na frente aí. Contem as experiências mais marcantes para vocês aí de casais que estavam à beira do divórcio e participaram de um curso com vocês, não só de noivos, né? Porque a divórcio já está casado. Aham. Mas de casais que estavam assim, já procurando lugar para ir, cada um com o seu Último canto. fiapinho da corda. Um fiapinho da corda e conversaram com vocês e Deus usou a vida de vocês para restaurar o lar. Conta aí, vocês têm experiência nessa área, ao longo da história? Então, a gente não tem tanta experiência na área do casados, mas a gente tem alguns. O Fagner, uma vez, ele orientou um amigo, né, para poder fazer o curso Casados para Sempre, né, e mudou algumas coisas no relacionamento, né, foi muito bom. Né? Houve restauração. Houve restauração. Eu não tô lembrado, mas... Se ela tá nomes, mas eu não tô lembrado. Não, Mas, precisa dar nome. são umas só... histórias que, assim, uma das histórias impactantes também, não sei se eu posso mencionar aqui, foi do Douglas, Pode, que às sim. vezes eu menciono sem dar Sim, eu nome. lembro. se é o Pode, Douglas, pode. Uma das aulas Douglas tá que aqui. ele falou que Sou eu. tinha um certo problema, né? Foi Lá atrás. do perdão, foi a aula do perdão. Perdão. Até fiquei de falar, sim. Isso, e a gente pode Sim, mencionar, vamos, pode falar? Já com o Douglas mesmo, pode Solta a voz, solta a Então voz. ele falou que ele tinha um problema com o pai dele, né? Os pais de criação, né? Isso, Sim. os pais dele, e que ele tinha um certo. Não rancor, né? Mas uma Não, certa. Um assunto mal resolvido. Um assunto mal resolvido porque ele achava que o pai dele não deu todo o suporte que deveria, vamos dizer assim, né? Sim. Que ele acha que ele teve que, com a vida, aprender muita coisa. E na aula do perdão, ele percebeu que o pai dele o criou da forma como ele podia, né? Sim, Deu toda a sim. assistência da forma como ele foi ensinado lá atrás também. Então, a importância da aula. Então, assim, a gente, no final do curso, a gente pede para dar um testemunho, a gente escuta muita coisa legal. Então, isso pra gente é impactante, porque terão outros alunos, outras turmas, que vai passar ali e de repente vai falar assim, também preciso liberar um perdão
e aí a gente tem alguém que já teve esse perdão, já liberou um perdão, pode ser uma pessoa que pode nos auxiliar lá com o curso também, que ao final do curso a gente leva às vezes um casal para dar ali um testemunho. Então, assim, teve outras situações também de casal chegar e ter conflito com sogra, ter conflito com, Isso é difícil com os pais. acontecer. É muito difícil. Casal, noivo, né? Chegar, não sei se já aconteceu com vocês, casal chegar, poxa, a gente tá namorando, tá noivo, mas a gente, pô, tá no pecado sexual. Sim, Para ficar bem sim. claro para quem tá nos ouvindo. Poxa, a gente sabe que não é certo, a gente quer... Inclusive, Porque- uma das aulas que a gente tem que fala sobre isso, a gente tem na apostila, vocês, né, Sim, conhecem, tem o pacto de pureza, né, que você assina Foi. ali, aí a gente deixa bem à vontade, você pode assinar, porque também a gente não vai obrigar ninguém a fazer, a gente vai conduzir ali, vai falar dentro da palavra de Deus, à luz da Bíblia, né, que você precisa se guardar até o dia do seu casamento. Inclusive, quando a gente fez o nosso curso de noivos, o casal que fez junto com a gente, eles já moravam juntos. Só que eles queriam começar o relacionamento deles de uma forma certa. dá o pause ali, né? Isso aí, Depois- eles deram pause ali, e eles falaram, não, eu quero realmente viver Fizeram de fato de fato isso o aí, pacto de pureza. E aí, a partir dali, eles, né, cada um foi para No seu canto da casa, canto. né? Cada um no canto da Isso aí, casa. ó. Não passa por cento de roupa na minha frente. Isso. cada um no seu canto. E assim, Desafiador, né, cara? foi Coragem, desafiador. Demais, demais. E eles casaram, né? Logo depois que finalizou o curso, eles casaram e eles deram testemunho de que Deus ali, ele fez tudo novo, né? Foi algo que foi tudo novo. Então, assim, são histórias que a gente, né, vê assim, que foram impactantes. Inclusive, também quando a gente deu o curso, né, quando não era na forma do AN, era o outro, a gente costuma sempre dar uma dinâmica, fazer uma dinâmica, né? Em sala e tal. E a gente, esse casal, eles eram nossos coordenadores na época do curso de noivos lá na igreja. E eles queriam, eles falaram assim, a gente vai assistir o curso com vocês, porque a gente, né, tem visto o pessoal falar e a gente quer ver como é que é e tal, a gente quer saber das dinâmicas. E aí ele foi, a gente fez essa dinâmica, nossa, o coordenador, ele chorou muito, porque ele é uma dinâmica que ele retrata lá do teu passado, né, para você, né, tratar aquilo que te fez mal lá, para quando você chegar dentro do teu casamento, no teu relacionamento, você não trazer aquela mazela junto com você. Necessário, né? E aí ele falou, contou pra gente que foi muito impactante. Hoje ele não tá nem mais, né, no nosso meio. Deus levou ele, mas foi algo que foi, pra mim, foi muito impactante, porque eu vi o meu coordenador, né, chorar igual uma criança através daquela aula. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor tem realmente... que o Senhor continue usando as nossas vidas, que não sejamos nem eu nem o Fagner, mas sim o Teu Espírito Santo falando através de nós, né? Então, assim, como foi impactante pra gente ministrar a aula também para reverendo, né? Então, assim, o medo que dá de você, assim, dar uma aula, porque é uma pessoa que já tem um conhecimento, Ah, sim. e você vai entrar naquele assunto e fala assim, caraca, Deus, como é que vai ser isso? Sim. Mas o Senhor, Ele tem nos sustentado. E a gente acompanha o casal até depois de casado. É. Assim, não é só curso de noivo, passou e foi. Sim. Pergunta como o nosso tá, líder, né, quando a gente fez o líder em treinamento, ele falou que ele tinha até um programa que ele fazia que era: se você vai fazer sua primeira compra, leva a gente, porque às vezes a gente quer comprar como solteiro, né? Comprar um biscoito ali, comprar uma coisinha ali. Comprar com tem que emoção, comprar, né? tem que ser- O carrinho de compra diz quanto tempo você está de casado. Exatamente, exatamente. É mais ou menos isso. Não ir com fome pro supermercado, que aí você quer comprar tudo de uma vez só. E até um caso legal comprou uma cama, devemos você comprar uma casa. A gente comprou uma cama e vai chegar lá na nossa casa, a gente vai lá para receber. A gente vai junto. Porque imagina só, o casal tá lá, pô, cama fofinha, vamos dar uma deitada aqui, vamos testar a cama. Tá ali sozinho, então é meio preocupante. Então, não, a gente vai junto também, ó. A cama tá legal, faz uma tá em bom live, né? estado, tá em bom estado. Então vocês noivos que estão aí mobiliando a casa, nunca vão sozinhos para suas casas. Sempre levem alguém. Verdade. Só pegando um gancho do que a Glaucia estava falando sobre a aula que me impactou, do perdão, porque em determinado momento da minha vida, naquele período ali do curso, eu me sentia assim um pouco frustrado com minha vida. Me sentia um pouco frustrado com algumas coisas. E eu atribuía isso à minha formação. Até eu cheguei a conversar com o Jorge um tempo atrás.
eu achava assim, meio que meus pais ficaram devendo assim para mim. Eu atribuía um pouco isso a eles. Foi quando na aula de perdão eu identifiquei isso, o próprio Espírito Santo de Deus me fez enxergar isso. Aí, poxa, não é assim. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, escolhas e decisões e tirar isso deles, porque eles me entregaram o melhor que eles tinham. E dali para frente, assim, eu liberei aquele perdão e coloquei no lugar o que deveria estar e me marcou muito, cara. Não dá para explicar o sentimento, não dá para explicar tudo o que aconteceu, mas foi uma aula assim que muito me impactou, a aula do perdão. Amém. E só para fechar essa questão do testemunho, né, que impactou, eu lembrei agora, né? Foi algo que impactou muito também as nossas vidas, foi quando a gente fez o Casados para Sempre. A gente tinha um casal na turma que estava já separados. A esposa não queria mais e o esposo foi lá, fez a inscrição deles, né? E fez lá, lembra que a gente contou? E eles fizeram a inscrição, ele fez a inscrição sem a esposa, né, saber, porque ele queria salvar o casamento dele. E aí a primeira aula eles não foram. Ele foi, mas ela não foi. E aí os nossos professores falaram que ele não poderia ir se ela não fosse e tal. E aí pediu pra gente entrar em oração, né, por aquele casal. E aí quando foi na próxima aula, ela chegou lá e eles foram ministrados e o Senhor restaurou o casamento deles. Eles só tinham um filho, depois tiveram um outro filho e tá até hoje lá na igreja. Então assim, foi algo que impactou muito as nossas vidas, porque a gente vê realmente quando a gente se permite deixar Deus trabalhar na nossa vida, as coisas acontecem, né? E teve casal também, uma das últimas turmas que a gente deu aí o curso para noivos, que ela chegou e ela falou, eu não queria estar aqui, só estou aqui porque o meu pastor me forçou, só falou que me casa depois que eu passar pelo curso de noivos. E na minha igreja eu não queria fazer, então procurei onde tinha o curso e cheguei aqui em vocês. A noiva, né? A noiva, isso. E aí a gente começou a fazer e tal, ministrar o curso e tudo mais. Aí o curso tem algumas particularidades que a gente não vai contar aqui para que você faça também. É verdade. E às vezes ela chegava e levava alguma coisa que tinha pro trabalho, o pessoal, você é a pessoa que não queria fazer o curso e agora tá contando com tanto prazer. E aí hoje são amigos nossos que a gente tem convívio, tem contato, hoje a gente já tem um filho, né? E aí ela no final falou, cara, o curso foi gratificante na minha vida. Divisor de águas. Divisor de águas. Que bom. Mas deixa eu falar um assunto meio chato aqui, mas faz parte aqui, porque a gente sabe que a gente não vive numa bolha. Né? Exatamente. As perdas, elas acontecem? Pessoas que vão fazer o curso de noivo com vocês e, tipo, não era exatamente isso que eu queria saber. Tchau. Deixa os casais se separam. Vocês se sentem frustrados quando essas coisas acontecem? Vou te falar que não frustrado, porque a gente prefere que o casal se separe no processo do que depois que ele esteja casado. Isso é importante. Sim. Então ali ele está vendo que não é a realidade e não é o momento. O curso ele é categórico. Em certas aulas ele vai falar assim, se você chegou nesse ponto aqui e não se sentir preparado, é melhor que você converse com seus líderes e de fato você cesse o curso, separe. E se futuramente vocês vejam que gostam do outro, termine o relacionamento, volte Isso também. Acontece com frequência? Não tanta frequência, mas o que a gente fica triste é quando o casal ele desiste do curso, mas ele se casa. Não que não Já possa. Aconteceu. Já aconteceu de, na segunda aula, ele ser confrontado, o casal, e aí eles mandaram a mensagem, a gente está saindo do curso, porque a gente se sentiu assim, e ir embora, depois agora se encontrar, a pessoa encontrou uma menina assim no ônibus e falou, a gente casou e tal, então assim... Casou, e depois tá bem, casou, poxa, vocês não tem notícia. Entendeu? Já tem um tempo que a gente não fala, isso, né? Mas já No tem nosso curso saiu um casal, lembra? Isso. Não sei Também se foi no curso deles, teve um casal também que eles tinham muito separou, conflito, e nesse conflito teve uma hora que o rapaz saiu e não pode fazer o curso se um não estiver, tem que ser um casal. O casal precisa estar. E aí eu tive que
Intervir. Tive que pedir para ele, desculpa, mas você vai ter que se retirar porque ela tá indo embora. Foi ela. E nesse inteirinho, ela saiu. É. Ela voltou, aí ela descarregou. Chorando assim, descarregou, falou um montão de coisa, agradeceu pelo curso. A gente ficou assim, sem saber, sem entender nada. Então, assim, são coisas que a gente Já tinha passa. ligado o alerta, né? Sabia que ia dar problema. Na realidade, desde o início. Na primeira Desde o aula, início. você já meio que detecta quem vai dar Quem problema e fez. quem não vai dar, quem a gente vai ter que dar uma aula mais, chamar, conversar. Ó, chega mais cedo, ó, tal dia você tem disponibilidade de a gente conversar. Porque como aconteceu comigo é que, para deixar registrado, que eu sempre falo no curso de noivos, eu sou um dos poucos repetentes do curso de noivos. Eu sou um repetente do curso de noivos. Já imagina isso? Então, você que tá aí, ó, sou repetente, então não desista do curso de noivos. Depois eu encontrei o meu primeiro líder, eu falei assim, cara, eu fiz de novo o curso, eu sou o único repetente. Não, já tive outro repetente. Eu falei assim, então eu não sou... Mas Tô uma sozinho. curiosidade, por que você repetiu? Você achou que não foi suficiente? Não, porque eu tive um relacionamento onde eu fiz o curso de noivos e não deu certo. tá. Por isso a importância do curso de noivos. É verdade. Viu? Então você que fez curso de noivo, desistiu, então você pense bastante se você quer casar realmente, se você está preparado para casar, se de repente você foi confrontado e naquele momento Deus falou com você que não é o momento certo. Então isso é importante, converse com seus líderes se você está no curso de noivos e também não desista do casamento. O casamento é algo instituído por Deus e É você merece, é bom. É uma benção. Tem uma benção. Fugiu aqui. As motivações, vocês estavam falando aí, eu estava lembrando sobre isso, sobre as motivações, porque alguns casais eles decidem ficar juntos, seguir uma vida, mediante algumas motivações, e algumas motivações dessas são ruins, são erradas. Sim. São erradas. Aí depois, lá na frente, quando esse algo que motivou não existe mais, como por exemplo o Jorge brincou no início, a aparência da pessoa, o físico, muda um pouquinho, ficou meio barrigudinho. Se casar pensando só ficou na assim, carne, vai cessar. É só um exemplo de motivação. Quando ele não existe mais, o cara tá cheio da grana, pois teve uma crise e tá duro. Tem nada, não tem um centavo no bolso. Tô indo embora. O pastor Cláudio Duarte até brincou um dia desses num podcast, se não me engano, numa pregação, que ele estava falando, o camarada perdeu, acho que uma pensão, algum valor, alguma remuneração que ele tinha, e a mulher foi embora. Era, acredito que uma motivação. Sim. Acabou. Não pelo que a pessoa né? Mas é pelo que a pessoa tem. Exatamente. Né? É pelo que a pessoa tem. Às vezes tem a beleza, acabou o casamento. Tem dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o casamento. Tem saúde, acabou a saúde, acabou o casamento. Você viu muito isso na pandemia, né? Sim. Quando as pessoas começaram a trabalhar de home office, algumas pessoas perderam os empregos. Sim. Então hoje o maior índice de separação é o financeiro também. Sim, muito. Para você ter noção, o curso de noivos, as 2 últimas aulas é sobre finanças. Então tem 2 aulas voltadas só para finanças. Eu acredito. Em casais, por exemplo, que a mulher não sabe a conta bancária do marido, o marido não sabe a conta bancária da mulher, um não sabe quanto o outro ganha, eu não consigo entender isso. Se você escolhe uma pessoa que vai ver do teu lado, você não tem a liberdade de falar quanto que ganha, que esconder a senha. Enfim, fazer as coisas no secreto, sim. Isso não faz muito sentido. Vi recentemente no Instagram aí, uma moça, ela precisou retirar os 2 seios numa cirurgia, se não me engano, por causa do câncer de mama. O camarada foi embora, o marido, namorado, não lembro, foi embora, abandonou. Acredito que uma motivação que ele tinha com ela, física, exterior, não tinha mais, foi embora. Acredito que o curso, dando essas informações, esse tipo de conhecimento, proporcionando esse tipo de conhecimento, alerta muito e até a causa de, num momento ali, as pessoas, não é para mim, ir embora. E não só isso, cara. Por ter os olhos abertos, né? A gente prioriza muito em você sair de casa certo. Nunca sair sem um aval e sem a bênção dos seus pais. Eu tenho casos aí de conhecido que saiu de casa sem a bênção dos pais, e toda vez que a gente pega um noivo ou uma noiva que tem problema com o pai ou com o sogro, com a sogra, a gente fala, não, vamos orar para que isso seja resolvido e restaurado.
Já teve gente de falar assim, minha mãe falou que se eu casar com ele, ela não vai no meu casamento. Então assim, não, você tem que sair com a cabeça dos seus pais. Eu ia falar... tem que honrar Isso, pai e isso mãe. é delicado, né? Isso acontece muito, né? Imagina. É delicado. Então, assim, tem algumas histórias, tenho conhecidos meus, tem uma conhecida, né, que passou por um processo de um conflito com a mãe que hoje ela está com a vida praticamente toda destruída. Então, assim, foi por conta disso? Pode não ter sido, mas quando você tem uma família estruturada, uma família que deu um aval, até o pessoal falou que no dia do casamento estava um clima estranho, não foi aquele... Porque casamento é celebração, né? Todo casamento que a gente vai, a gente fica muito feliz. Acho que no passado, não sei, a gente foi uns 6 casamentos, cara. Vocês devem ser padrinhos de casamento. A gente Até que não. Alguns, mas casamento a gente mas casamento sempre tá indo. Então, assim, cara, a gente fica feliz, a gente chora, a gente fica, caramba, que legal. Porque Uma vitória, né? a vitória é uma conquista, você passar por tudo aquilo. A gente foi numa igreja há pouco tempo, onde tinham 3 casais que participaram da mesma aula, eles são muito amigos, e os 3 estavam com filhos, e a gente fica, caraca, olha a evolução, cara. Frutos, né, cara? Frutos. Maneiro. Aí um já tá em outra igreja, outro tá em outra engravidou e tal. Então, assim, a gente fala assim, cara, que legal, cara. Olha a evolução, olha, deu resultado. Sim. Entendeu? A gente vê que a maioria dos casais que a gente ministrou ali o curso de noivos estão até hoje, graças para honra e glória do Senhor. Né? Você acha que a gente não teve... Eu, assim, lembrando agora, pensando, não teve nenhum casal que a gente tenha ministrado, assim, o curso que hoje estão separados. Assim, casados separados. Não. Sim. Noivos, sim, que estavam noivos, ou que estavam prestes a casar, que, né, decidiram, optaram Mas por não. como o Fagner Mas falou, foi é melhor ter que isso, separe ali. no noivado, no namoro. É melhor um isso aí. noivado desfeito do que um casamento. Isso aí. A dor é menor, né? divórcio, Isso, né? mas no casamento, graças a Deus, assim, pra glória de Deus, né? Que é como uma dinâmica que a gente faz, né? O casamento, antes de casar, eu sou o Fagner, ela é a Glaucia. Depois que casou, a gente é uma só carne. Sim. A gente pega ali 2 massinhas, uma branca e uma preta. Você junta. Durepox, né? Durepox. Isso aí, Durepox. Você misturou. E virou uma coisa Depois, só. meu amigo, virou uma coisa só. Não tem como. Quando tirar, vai sair pedaço pra tudo que é lado. Sim, vai ser dois pedaços para vão sair Exatamente. ligados. Não volta a ser como era. Pegando esse gancho aí, a gente falou um pouco sobre os problemas internos que acontecem na vida dos casais. O homem, a mulher, as influências internas ali. Mas e as influências externas? O Fagner até falou um pouco agora. Como vocês enxergam as influências por parte dos pais, irmãos, avós, que são a causa? Eu tenho 2 amigos que tiveram uma influência muito forte por parte dos pais da menina, isso casados, e que impactaram muito na vida deles e provocou, de certa forma ali, a separação do casal. Um deles foi a mãe era muito invasiva, se influenciava demais negativamente, e do outro era o pai e a mãe dela, a ponto de chegar e entrar, abrir a porta e sair entrando, abrir geladeira, assim, e querer determinar tanta coisa assim, e isso é ruim, isso acontece muito, e é uma das causas de términos de relacionamento. Como vocês enxergam isso aí? É legal morar no território ali, no quintal dos pais? Isso é bem polêmico. Já vou deixar uma frase pra você. É por aí. Não more tão perto dos seus pais que ele passe uma semana na tua casa, também não, quer dizer, não more tão perto que ele vá todos os dias na sua casa, e também não more tão longe que ele vá passar um final de semana. Então, mora no meio termo. Uma semana, velho. Uma semana. Vai, passa algum tempo e mete o pé. Porque se ela morar muito longe, ela vai ficar lá, vai levar a mala toda e vai ficar na tua casa. Se você morar muito perto, todo dia ela vai estar lá. Mas no nosso caso também a gente pode falar bem, eu morei em cima da casa da minha mãe. Entendeu? Mas a minha mãe e meu pai eles nunca foram invasivos. Tinha uma maturidade. Na vida deles. Entendeu? É porque eu acho assim, a primeira coisa, é uma das coisas que a gente fala até no curso, e acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é cortar o cordão umbilical. A partir do momento que você casa, né, você corta o cordão umbilical. Não vou dizer que, de repente, no momento de uma crise, assim, de você estar precisando de uma ajuda financeira,
que os seus pais podem ajudar, que você também não vai receber. Sim. Mas Não é isso não excluir, pode, né? isso não é excluir, mas não pode ser algo que vai ser constante ali na vida Cada de um no vocês, seu do quadrado, casal, né? entendeu? Que eu acho super essa questão de você entrar e Invadir, cara. Privacidade. querer ditar as regras Sim. dentro da sua casa, saber falar como você deve criar o seu filho ou não. Graças a Deus eu nunca tive esse problema, né? Fagner também não. Porque assim, a minha sogra hoje ela é bem ativa dentro da nossa casa, porque eu trabalho fora, ele trabalha fora, e aí tem a escola, e acaba que ela é a nossa rede de apoio, ela, minha cunhada. Então, assim, mas são pessoas que não são invasivas, né? Elas não... Existe um limite. Justamente, eles não se metem na nossa vida da forma como a gente tem que criar a Anelisa ou da forma como a gente tem que fazer as coisas dentro da nossa casa, não. Né? Existe esse limite. Então, eu acho que o cônjuge, o casal, ele precisa impor esse limite. Né? Estabelecer esse limite. Se houver algum problema com a minha mãe, não é o Fagner que tem que ir lá e falar com a minha mãe, não. Ele tem que falar, né? Até para não criar um constrangimento, Sim. ou minha mãe ficar com raiva dele, chateado com ele. Não, ele tem que chegar para mim e falar assim, ó, tá acontecendo isso e você tem que chegar e conversar, como já aconteceu, né? Vamos contar a história do que aconteceu quando meu pai foi lá em casa pela primeira vez. Eu vou primeiro citar a questão do livro, né? Eu não lembro o nome do livro. Mas Casamento Blindado. Casamento Blindado. Tem uma história que fala, não vou replicar bem o que está no livro, mas é uma história que o casal teve uma discussão muito exacerbada e aí eles ficaram sem resolver, acho que mais ou menos uma semana, não lembro. E aí o pai da menina era pastor. Ela falou pro meu pai então para falar com ele. Aí o rapaz, né, falou assim, caramba, agora... Ficou sério. Complicou, porque o pai dela Vou pregar domingo, né? Vou pregar domingo. E aí ele foi, e ela ficou uns 10 minutos falando com o pai e tal. Aí daqui a pouco meu pai quer falar com você. Ele, caramba, agora ele vai baixar a lenha. E aí quando ele pegou e falou assim, meu amigo, tudo bom? Ele, tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Foi você que tirou minha filha da minha casa, você que casou com ela, você que resolveu morar com ela. Esse problema é seu, não meu. Resolve aí, tá? Beleza? Então, isso é um pai sábio. Por quê? Porque às vezes você vai levar um problema tipo eu, levar um problema pra minha mãe, a mãe vai ficar mais do lado dela do que do meu lado, que ela parece mais filha da minha mãe do que eu. Mas, geralmente, a mãe e o pai vai dar apoio ao filho. Sim. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, lá em Gênesis vai falar, né? Deixará o homem pai e mãe e iniciar a sua esposa. Então, a sua família agora é a sua esposa. Então, você tem que cortar o cordão umbilical. Teve casos de casais que a mãe lavava a meia do rapaz na mão, calça jeans na mão. Eu falei assim, desculpa, mas você vai ser esposa. Ela vai ser sua esposa. Ela não é sua empregada nem sua mãe. Você tem que diferenciar isso. Entendeu? Então, assim, tu vai deixar que a mão da sua esposa fique toda calejada para lavar uma calça jeans na mão, um blusão branco, ainda vai e tal, mas... Pô, compra uma máquina de lavar, seja homem suficiente. Abra a mão. Abra a mão, poxa. Abra a mão. Isso, cara, você vai deixar ela lavar, não tem cabimento isso. Então a gente também instrui dessa forma. Então, assim, tem pais que entram muito na vida dos filhos, né? E o caso já começou no casamento, né? Quando a gente casou, a gente falou, nosso casamento é um casamento cristão onde não haverá bebida alcoólica. E a Glaucia tem uma família muito grande, mas é gigante. A Glaucia tem uma tia que tem 5 filhas e uma das filhas tem mais 5 filhas. Metade de Crescer Dona e Marta. multiplicar, né? Crescer e multiplicar. Aí lá, então assim, uma família muito grande. Nós vimos um pessoal de Campo Grande, eles alugaram uma van para vir pro casamento, eles já sabiam Pessoal que de não Botafogo queria... também. Pessoal de Botafogo também. Então, assim, quando a gente chegou, a cerimonialista falou assim, fica dentro do carro, quando o pessoal todo chegar, a gente vai fazer um corredor com os padrinhos e vocês vão ser vacionados e tal, tudo mais. Aí saiu de dentro da van, o meu cunhado com o tio dela com cooler. Nossa, que legal. Você tá entendendo? Ela Camarada preparado, né? Aí chamei o pai dela, que é o mais velho da família, todo mundo respeita, e falei, só assiste, por favor. Não, primeiro eu chamei o irmão dela, falei assim, vem cá, por favor. Aí, pode não, né, cunhado? Ele já sabia. Então é o inimigo querendo tirar a nossa paz, né, cara? Já no ato do casamento. Chamei meu cunhado. Nem mandou assim, não, é água, é água. Aí eu falei, só se for água que o passarinho não bebe, né? Aí eu falei, você sabe que não pode. Eu chamei meu sogro, falei, ó, não pode casamento, não pode bebida alcoólica no nosso casamento. Se quiser beber aqui, ó, da calçada pra fora, vocês fiquem à vontade. Lá dentro, não.
e respeitaram, graças a Deus, respeitaram a nossa vontade. Tentaram, mas não conseguiram. Eu passei por isso. E, no casamento. e a história da nossa casa, quando eles foram a primeira vez na nossa casa, E os pais, né? os pais dela, teve um aniversário da minha Aniversário, sobrinha, e aí eles voltaram antes, que a gente tinha de arrumar o salão. A gente deu a chave pra eles, então vão vocês antes e depois a gente vai pra casa. Só que eu falei, fala pro teu pai aqui, bebê. Antes dele ir lá pra casa, Isso. nossa semana já tinha alertado, já tinha falado. Ó, aqui em casa não não deve tem. beber nem fumar. É. Então, eles chegaram, beleza. Quando eu subi a escada, que a gente morava em cima da casa da minha mãe, dos meus pais, eu vejo uma latinha de cerveja já na entrada. Parece que é o inimigo já querendo tirar a tua paz. Então, eu olhei pra Glaucia, achei que ela, por ser filha dele, deveria falar com o pai dela. Ela não falou com medo, né? E aí, ele já veio ao meu encontro. Nessa saia justa. Ele já veio ao meu encontro e... falei assim, Sacide, entendi, o que é isso aqui? Bebeu uma cervejinha aqui e tal, e... Tem Mas mais tem mais lá na geladeira. tua geladeira. Teu pai viu, não falou nada? Eu falei, não entendi. Aí, beleza. Ali o clima já ficou meio Estranho. embaçado. A vontade era já de voar nele e botar ele pra fora de casa. Eu não podia fazer isso. E aí, no outro dia, tem um churrasco lá em casa e tudo mais. Bom, aí saiu meu pai, meu sogrinho pra gente comprar as coisas. Quando meu sogrinho, ele é açougueiro. E aí, ele foi ver as carnes. Falei com meu pai, pô, o senhor... Aí meu pai, pô, viu que teu sogro deixou uma latinha de cerveja? Ele falou assim, pô, o senhor tinha que intervir, pô. O senhor também é dono da casa lá. O senhor é dono do quintal. Nunca... Inclusive, o pai dele também não é cristão. E também gosta, né, de beber. Só que nunca levou pra dentro de casa. Isso. E aí, nesse dia, ele, né, Ele liberou. falou, Aí, liberou, beleza. não falou nada. O senhor tinha que intervir e tal, o quintal era o senhor, mas não, tá, você falei com ele e tal, mas aí beleza. E aquilo, né, fomos brigar, aquilo... Já muda o no meu clima, coração, né? o clima ficando tenso. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, já não tem mais o que fazer, eu vou ter que falar. Mas é com muita sabedoria ali, no momento que o Espírito Santo ali me deu muita sabedoria, chamei, eu falei assim, vocês, por favor, vem aqui, quero conversar com o senhor. Chamei ela, vem aqui, Glaucia. Fomos pro terraço da nossa casa. Mas olha só, antes do senhor vir aqui na nossa casa, o senhor já sabia que nossa casa era uma casa que tem cristãos, uma casa que ela foi oferecida ao Senhor. Tá? Quando a gente veio do nosso casamento, em vez de a gente ir para nossa lua de mel, o povo veio para orar nossa casa. A gente queria ter nosso momento sozinho, o povo, não, vamos fazer uma oração. Então, Depois de tanto tempo, depois de né? tanto tempo nessa me deixa peleja. aqui, irmão. Ela vem pra cá, acabou. deixa o menino rodar. Vamos fazer uma oração Deixa para consagrar. Não, já está consagrado. Já tá consagrado. E aí eu falei assim, nossa casa é uma casa consagrada ao Senhor e a gente prioriza isso. Então, antes do senhor vir aqui, a sua filha já tinha avisado o senhor que não poderia beber nem fumar. Então, o senhor trouxe cerveja para dentro de casa e a gente não atura isso. Eu trouxe a sua filha de comum acordo porque nós somos casados e a gente tem esse combinado. Tá bom? Então, eu vou pedir para que o senhor tire a cerveja do senhor lá de dentro da minha geladeira e não beba mais aqui na minha casa. Na nossa casa, na realidade. E nisso, quando eu cheguei, também tinha um maço de cigarro em cima do rack. Falei, maço de cigarro, também eu quero que o senhor retire, porque tem crianças aqui, tem as suas netas, tem minhas sobrinhas, e eu também não quero que isso aconteça. Ela achou que o pai dela o pai dela aqui fala alto, briga, ia sair brigando, ia sair falando alto, não ia querer mais voltar lá em casa. Ele, não, você tá com a razão, a casa é de vocês. Tá certo. Vocês estão É certos. importante se posicionar. Exatamente. É importante se posicionar. Desci, nem esperei ele tirar a cerveja, peguei a cerveja dele da geladeira, guardei, botei num canto lá da nossa casa para ele não beber mais. Quando ele foi embora, devolvi a cerveja para ele. Outras vezes ele voltou, aí acabou quando ele volta, ele, vou na farmácia ali rapidinho, tá? Já volto. Eu sei como é que é. Vai lá. Eu conheço casos de casamento no meu, aconteceu isso, de pessoas que bebem, eles procuram o bar mais próximo, né, do local ali, Sim. tomam uma e depois vem. Eu sei como é que isso é. aí. Mas é importante se posicionar mesmo. E tem que se posicionar, porque aí eu falo aí para quem tá casando agora, que a gente não consegue evitar que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente consegue evitar que o passarinho não faça um ninho na nossa cabeça. Sim. Então, se eu deixasse ali o meu sogro beber, fumar, como a gente já ouve relatos da família dela, num casamento cristão ser destruído, hoje estarem separados com filhos, separados porque deixou entrar bebida, deixou Interferência externa. né? Influência externa, e aí ocasionou o rompimento do casamento. Então a gente procura manter essa prática dentro da nossa casa. Isso é bem perigoso. Eu tenho visto muitos relatos sobre isso.
sobre término de casamentos por influências externas. A gente vive hoje num mundo onde as redes sociais, elas influenciam demais, os chamados influencers, né? Até converso Sim. muito isso com a Fernanda. Se a gente não se policiar, a gente acaba sendo muito influenciado por pessoas que não nos conhecem, não fazem parte da nossa vida, não conhecem o nosso contexto. A gente não conhece eles, só conhece ali Sim. Só aquele personagem. aquele personagem, Só o aquele personagem. momento. E pessoas determinam, direcionam, dão um norte e pessoas acatam, cara. Pessoas tomam aquilo ali para si e acabam determinando dentro da sua vida, dentro do seu casamento, Sim. algo que não é baseado na Bíblia. Nós, como somos cristãos, nós levamos a Bíblia como um norte, como um livro que direciona a nossa vida, a palavra de Deus. E a gente pessoas estão acabando com seus casamentos justamente por isso, sendo influenciados pelo mundo externo. E Até porque o que sobretudo tá na as redes internet, sociais. né, gente? A gente pode considerar muito Tá que no chamado porque hype, tá lá em Isso cima. aí. Porque Pessoas eles pintam famosas. aquilo ali, né? Tá mil maravilhas. Mas Uma na pessoa realidade, como é que influente, tá né? dentro da casa? Entendo. Exatamente. Ditam regras, né? Ditam regras. Isso. Na realidade, talvez, se a gente fala sobre valores, Uhum. que a gente está pontuando aqui, os valores do mundo não são os nossos valores. Exatamente. Né? Os valores de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, às vezes não correspondem a um valor real de um servo do Senhor. A gente sabe disso. Sabe? Tem muita gente que tem valores distorcidos. E como vocês bem disseram, em casa, você é o soberano. Você tem que dizer, você tem que se posicionar, você tem que orientar, o cajado está na tua mão. Se a gente deixar com que interferências externas entrem, invadam o nosso relacionamento, a chance dele naufragar é gigante. E nessa seara aí acontece muito. Educação de filhos, por exemplo. Claro, a gente é contra a violência, a gente sabe que a gente está numa outra geração, mas a Bíblia fala que a correção dos filhos, ela é válida. Sim. O livro da O próprio morte. Deus diz isso. Deus castiga e corrige a quanto quem ama. Exatamente. Sim. Sabe? Então, é muito comum, por exemplo, a mãe está corrigindo o filho, aí a avó interfere. Não faz isso não. Não faz isso com o menino, não. Aí, às vezes, o pai quer corrigir o pai... a família da mãe está ali. Aí o pai quer corrigir, aí a família da mãe interfere. Não faz isso com o menino, não. Não faz isso com a menina, não. Cara, isso é terrível. Primeiro porque tira a autoridade. Uhum. Depois a criança perde a referência. Sim. Ela sabe que se meu pai me corrigir, eu vou para minha avó, eu vou para meu avô. Então isso mina o relacionamento a tal ponto de chegar até a divorciar, porque acaba tirando a referência e a autoridade. E também naquilo que vocês falaram aqui de invasão, esse limite, quem tem que estabelecer de fato é o casal. O casal que precisa estabelecer esse limite. Você pode ter convivência normal com pai, mãe, você só casou, você não morreu, né? Você só casou. Uhum. Inclusive, tem até aquela piada que fala, quando você estava na casa da sua mãe, aí você queria, tipo, fazer alguma coisa, botar o pé em cima do sofá. Aí a sua mãe vira para você, quando você tiver a sua casa, você faz isso. Aí você casa, você põe o pé no sofá, aí a tua mulher vira pra você. Tá pensando que tá na casa da tua mãe? Desse jeito. Tá pensando que tá na casa da tua mãe? Não tá na casa da tua mãe, não. Aí tu fica... Qual que eu tenho isso de verdade? Eu não tenho, não. Eu não tô na casa da minha mãe, então tem essas coisas. Mas, enfim, quando você tem o cajado tá na tua mão, você não pode terceirizar ele. Isso é muito importante. Vocês que sabem disso, né, melhor do que eu, que vocês lidam com isso, e casais que nos acompanham, que estão assistindo, que vão assistir, eles precisam aprender a isso, a impor limites. Por mais que minha esposa fala uma coisa que é uma grande verdade. Quem me conhece é ela, que convive comigo. Então, se ela leva uma particularidade minha para minha sogra, a minha sogra, ouvindo aquilo, ela vai ter uma outra visão minha, que não seja talvez a real, entende? Ou vice-versa, entendeu? Então,
é importante que o que acontece entre o casal fique entre o casal e que interferências externas não venham a minar o relacionamento, porque isso é sim uma grande brecha para que venha a naufragar. Eu penso assim. E valores são inegociáveis, né? Sim, sem Pode dúvida. negociar valores. E tem uma Sim. pastora que fala muito com a gente, né? A pastora Cristina. Ela fala, tem que ter cuidado com as raposinhas. É assim que a gente começa a minar. dar problemas, a Pouco a minar. pouco, né? né? Porque quando você cerca ali, vamos supor, você tem um cercado ali com suas ovelhas, as raposas grandes não vão entrar, mas se você deixar uma brechinha que vai entrar, vai ser as raposinhas, que não influencia em nada. Ela não De dá, primeiro, não né? dá Vai- problema, daqui a pouco ela vai crescendo ali dentro e aí é onde que ela vai Vai ceifando. enraizando, né, cara? E voltando nesse assunto, quando a gente casa, que a gente não bota bebida alcoólica, as pessoas falam, pô, não vai ter bebida alcoólica? Mas se eu for na sua casa, você vai deixar de beber porque eu vou estar lá? Não vai. Então por que eu tenho que colocar bebida na minha casa se você Sim. vai, se eu não compactuo com isso? Então, certo respeito, né? E a gente não deixar com que isso aconteça de fato, porque a gente já teve também noivos, onde a gente foi para um casamento que teve bebida liberada. Do noivo. Ah, já participei de casamento a terrível. noiva cara. já o buquê. O noivo jogou uma garrafa de uísque. Eu falei, Jesus. Onde eu tô? E crente, né? E o pessoal assim, ó, brigando pra pegar. Eu falei, Senhor da glória. A gente não usa no curso de noivo, mas dali pra lá a vida é Vocês deles. não são donos, né? As Sim. pessoas são A gente- livres, a elas gente- fazem o que elas É quiserem. aquela questão, né? A gente tá ali pra orientar, pra mostrar. É isso aí. E aí a pessoa vai decidir aquilo Vai que ela vai decidir, fazer, né? É como o Jorge bem falou, né? Você tem um cajado ali pra você decidir aquilo que você vai Sim. fazer. Não terceirize, né? Não vai É uma terceirizar. pregação, não terceirize. Isso aí, não É isso aí. terceiriza. Eu já fui em justamente. casamentos de cristãos, cara. Tinha vontade de ir embora. Terrível, cara. Foi desagradável pelo que estava acontecendo. Até tinha um bar, né? Bebida alcoólica, tinha aqueles licores, aquelas batidas, aquelas coisas. E via nitidamente o pessoal na pista de dança alterado, cara. O pessoal tava alterado pela bebida. Tinha um rapaz lá. Bebida, a pessoa tá É. bebendo. Tinha um deles lá, tava muito louco, tava dançando descontrolado, tava quase encostando nos outros lá, a ponto de rolar uma briga, alguma confusão, e um momento que era de celebração, um momento para ficar positivamente na memória, a ponto de ter um desastre ali, ter algo ruim e marcar negativamente aquele momento que deveria ser muito positivo. Isso é muito grave, E cara. o início da sua vida conjugal, onde você vai viver aquela vida pra sempre com aquela pessoa, você já deixa entrar aquela raposinha Uhum. e dali vai só minando e pode causar a morte do seu casamento. Sim, Então tem que ter muito cuidado com isso. como a gente falou, a gente não vai excluir as pessoas. O que a gente está falando aqui não é para você excluir seu pai, excluir sua mãe. Não. Em alguns contextos, a mãe do marido ou da esposa mora dentro da casa, é viúva, não tem para onde ir, precisa de cuidados especiais. Aí aquele casal tem uma condição, uma estrutura para cuidar, Você né? pode acolher, né? Mas ela precisa entender, e o camarada que está com o cajado, como o Jorge bem colocou, ele precisa determinar uma fronteira, né? Sim. Um quadradinho para ela que ela vai fazer parte, mas no ambiente dela, ela não pode interferir no relacionamento. Isso é bem importante estar destacando. Não é excluir amigos, não é excluir parentes, mas é cada um no seu quadrado. Né? Isso aí. Até porque a gente continua frequentando as festas da família da Glaucia. Sim, normal, Por mais sem que tenha, problema, a gente então. vai lá e geralmente pede pra quem orar. Ou quando der algum problema, Sim, Glaucia ora sim. pela gente. Então, assim, não, a gente tem que estar ali. Esse é o maior reconhecimento. As Exatamente. pessoas falam mal, as pessoas às vezes não querem ir na tua casa porque sabem Isso que não aí. vai ter o Billy Night. A gente tá pegando- Mas o melhor Ou reconhecimento fala que você mudou, que você tá diferente. Mas o maior reconhecimento é que quando dá um problema, eles ligam para você, Sim. para que você venha orar. É Isso isso. faz dar a entender que você de fato é alguém de Deus para a vida deles, é alguém com autoridade que possa interceder pela vida deles. É o mundo, né, as pessoas ali reconhecendo, legitimando o teu ministério. Entendeu? Então, Fagner e Glaucia, a gente abordou um pouco aqui sobre família, sobre as influências internas, externas e tudo, muitas coisas mais que envolvem o relacionamento e o fruto do casamento, o filho ou os filhos.
Quando vocês decidiram, ou quando vocês acham assim que é um momento para se ter um filho, qual o melhor momento? Poxa, agora é a hora da gente ter um filho, universalmente. Primeiro você tem que estar casado. Já parte desse princípio. Exatamente. Você tem que estar casado lá, certinho. Mas no nosso caso, a gente tinha programado para 5 anos após o casamento, né? Só que assim, eu já casei com 30 anos, né? Isso. Então, o relógio biológico já começa. Quando eu fui começa. no médico, ginecologista e tal, ele falou assim, perguntou se queria ter filho, perguntou com quantos anos, aí eu falei pra ele mais ou menos, aí falei que era por volta de 35, ele, nada disso. Você tem que ter um pouquinho antes, por volta de uns 33 anos, por aí, porque com 35 já começa a ficar perigoso, né? Sim. E aí eu até conversei com o Fagner, mas não, vamos esperar um pouquinho. Mas aí acabou que... Vou deixar ele terminar de contar. Na O que realidade, aconteceu. eu né? não tinha vontade de ter filhos. Eu tinha já 2 sobrinhas. A primeira eu criei junto. Criei não, assim, mas uma boa parte eu dei assistência, porque eu trabalhava em casa com meu cunhado, então eu cuidava da minha sobrinha. Então minha sobrinha que vê hoje parece que é minha irmã. A gente tem uma ligação muito grande. Já Tem 18 anos hoje. Já tenho 2 sobrinhas e tal. Aguentou a tua idade. Já da idade. E aí tem outra de 10 e eu não queria. Só que aí quando eu casei, aí veio aquela palavra, né? Como eu não vou gerar filhos ou dar um filho para a mulher que eu amo e que eu casei, né? Decidi viver a minha vida toda. E aí a gente viajou a Manaus e na volta a gente teve a Anelisa. Já descobriu que estava grávida, mas a gente não esperava. Não na viagem. Não na viagem, A gente na viajou volta. em julho, né? E quando a gente retornou, aí teve o retiro de casais, né? Que a gente participou e tal. Aí depois daquele retiro, em outubro, a gente descobriu que... Vamos para o retiro de casal. Que gera filhos. Gera filho. Gera filhos. Mas foi planejado? Vocês decidiram? Então, a gente ia planejar para realmente depois de uns 4, 5 sim. anos de casado, mas aí acabou porque teve mudança de remédio, troca de remédio, ou sim, então assim, sim, quando eu viajei, esqueci alguns dias, então acho que foi nessa daí que veio. Entendi. Mas foi no Veio a retorno Anelisa. da viagem. Como ela ficou um período sem tomar remédio, mas assim, o momento de ter filhos, eu acho que vocês têm que combinar. Acho que É muito pessoal, É. a particular de cada Isso. casal, né? Porque tem gente que às vezes casa ainda fazendo uma faculdade, ou ainda vai fazer. Tem gente que já casa formado, já tem uma vida estabilizada. Mas tem que ter o momento certo, aí é um combinado entre os casais. Alguns casais casam, de vão morar de fato. favor, né? Não, e de fato isso é muito pessoal, porque tem as particularidades, Sim, como ela sim. mesmo falou, da idade. Se é uma pessoa, se é uma mulher principalmente, porque o homem não tem muito disso. Tem, mas não tanto. Isso. Né? Mas vamos dizer assim, mulher casa com 35 anos, cara, O ela já relógio casa biológico já tá ali, ó. Isso aí. Tá nos 45 do já segundo tempo, né? Principalmente É. se ela não tiver filhos ainda. É. Porque sendo o primeiro filho da mulher a partir dos 35 é mais complicado ainda. Então, porque ela pode, mas é um risco maior para a saúde dela, para a saúde da criança, enfim. Então, é uma questão realmente pessoal. Na casa com 20 anos. Com 20 anos, a vida está pela frente ainda. Ainda dá para esperar um bom tempo para poder pensar no primeiro filho. Exatamente. Então, isso é delicado. E vocês tratam muito com o pré, né? Não com o pós, né? Isso aí. Quer dizer, tipo, filhos adolescentes, vocês ainda não viveram isso, né? Exatamente. Essa fase do filho adolescente, né? Você tá se rindo assim que já preparando, tá É, se que a gente tá querendo se preparando. informar. Assim, porque lá na igreja existem 2 cursos que falam justamente sobre filhos, né? Que um é educação de filhos à maneira de Deus, que vai entre crianças de 0 até 10 anos, até 11 anos, e tem o Alcançando o Coração do Adolescente, que é de 11 até 18, por aí, né? Acho que é 18, 20 anos, né? Que é até a minha cunhada, que ela é coordenadora desses cursos, né? Então, assim, Certo. a gente fez, a Anelisa estava na minha barriga ainda, e a gente já fez Sempre o no pré. curso, já seguindo o pré. No pré. Já fazendo, criando educação de filhos à maneira de Deus. Então, a gente já começou, né, a fazer o curso. Então, assim, a gente sempre indica. E para quem tem filhos, né, eu acho super importante, aconselhável fazer para justamente trabalhar no pré, na prevenção, para quando não chegar o problema, você, né, tá lá
Buscar às pressas isso a aí. resolução, né? Sim. Porque filho, a gente sabe que para você criar, para você cuidar, tem um certo cuidado, dá um certo trabalho. Né? E educar, minha cunhada fala que o educar, ele é diário. Sim. Não é algo... A transformação que o mundo sofre. Por Isso exemplo, aí. a nossa geração, né? que Você tem 40, eu tenho 44. Sou o vovô da mesa, né? Pois é. Então, a minha geração era um mundo. Geração Sul era um outro mundo. Geração Exatamente. Douglas, um outro Exatamente. mundo. E essa geração agora são novos desafios. Isso aí. Então, os pais, né, o papel do educador, o papel do pai é se adaptar, Uhum. entendeu? Sua filha de vocês tem 6. 6 anos. Então, joga 10 aí, 16 anos. Como é que vai estar o mundo? Exatamente. E Quais serão os desafios? Já tá, né? Hoje já tá Muito tendo difícil. muitos desafios, Uma imagina mudança lá. muito repentina, É. muito E rápida. o que a gente prioriza muito também para os casais, aí eu falo para os casais, é para você ter o tempo de qualidade com o seu esposo, né? Ou com a sua esposa. Você casou, assim, se tiver vontade de ter filho, se tiver uma vida estabilizada, legal. Mas curtam o casamento, viagem, né? Programem viagens, programem saídas para restaurante, Um passeio na passeio na praça. praça, praias, ou que seja de Curtam o casamento. Isso. de viagem que a gente faz com casais lá da igreja, que é Retiro. o retiro de Retiro, casais. casais. Porque às vezes o filho ele vai te prender um pouco também. Então aproveitem, se de repente você tem vontade de fazer uma faculdade, então conclua alguma coisa para depois você conversar com o filho, porque o filho ele vai te prender de certa forma. Em outras alguns palavras, quem não tem filho é feliz e não sabe, né? Isso aí. Tá livre por enquanto, né? Mas tem um filho, gente. Não deixe de ter Sim, filho. sim, Porque a tem gente- filho. a gente- Deixa a herança pra alguém, isso né, aí. cara? E outro dia a gente tava. Onde a gente fala assim, ó, vocês vão ter mais um. Eu falei, não, fechei a conta e passei a régua. Já não dá mais. Mas a gente vê assim, o mundo tendo filhos e muitos casais cristãos não tendo filho. Isso não é legal, né? Porque filhos são como flechas, né? Sim, sim. E aí sim. teve até uma conhecida nossa que teve um filho, depois ela teve gêmeos, e ela falou pra gente uma coisa que a gente ficou pensando bastante. Falou assim, vocês têm só um filho, é bom ter sempre 2, porque um dia a gente pode ir embora, e a gente vai embora. E a gente, a vida, né, leva primeiro os pais, a tendência é essa, e Sim, ficar os Ordem filhos. natural. É, né? a ordem natural. A natural das coisas. Ficam os filhos. E quem o seu filho vai se agarrar? Quem vai estar lá para estar com ele? Porque um dia que ele tiver uma dor, o único que pode sentir a mesma dor que ele é um irmão. Porque está no sangue. A gente achou isso legal. A gente pensou, realmente. Mas o que a gente pensa muito Até balançou da gente querer ter outro ter filho. outro. Mas tem Quase filhos. convenceu, né? E a gente está vendo muito também, muita gente, vou priorizar minha vida financeira, ou a minha vida acadêmica, ou a vida profissional. Eu vejo muitas meninas hoje falando, não tenho filho, por quê? Eu vou parar de viajar. Você vai viajar com seu filho, e nada melhor do que você ver o seu filho ali brincando, Sim, seu não, filho sem correndo numa praia, seu filho sem dúvida. crescendo. Minha filha faz jiu-jitsu desde os 4 anos de idade, já está com 6. Então eu vejo a evolução dela, eu participo, a Glaucia participa. Ontem a Glaucia foi no colégio, na participação do Dia das Mães, lá que teve uma comemoração. Então é importante. E quando a gente sentou outro dia na sala, só tava nós dois, e ela falou assim, caramba, Elisa, faz uma falta, né? Eu falei assim, realmente. E tem a síndrome do ninho vazio, né? E quando os filhos se vão, muitos casais olham um pro outro e não tem mais o que fazer dentro de casa, porque os filhos que era ali, de repente, a felicidade que norteavam. Sim. E não, a gente tem que ser pleno entre nós. Até porque, a gente sempre fala no curso também, quando Deus deu uma auxiliadora para Adão, não é porque ele estava com falta, deu para completar. É que a gente pegar esse copo aqui. Se a gente pegar esse copo aqui, ele está meio vazio e meio cheio. Mas se o da Glaucia estiver também meio vazio, meio cheio, se eu jogar lá, ele só vai completar, ele não vai transbordar. A gente prioriza o quê? Transbordar. Se os dois estiverem cheios, quando um for completar o outro, ele transborda. Ele transbordar para quê? Para que a gente leve a palavra de Deus para outras pessoas. Então é isso. Ter filhos, para que nossos filhos também continuem o nosso legado. Se eu não tiver filho, se você não tiver filho, amanhã depois, quem vai encontrar vai falar assim, tu é filho do Douglas, não é? Teu pai era gente boa. Tu é filho do Jorge, não é? Teu pai era gente boa, tua mãe era gente boa. Acabou ali, o ciclo acaba ali. Se nós não tivermos filhos, acabou ali.
cessou ali a descendência. Então a gente tem que gerar descendência, a gente tem que gerar E a filhos. gente também precisa pensar também no legado, né? O que vai... Hoje, como o Fagner falou, hoje os casais estão optando por não ter filhos, até mesmo dentro da igreja. E aí, como é que vai ser o futuro dessa igreja amanhã? Sim. Né? Sim. Então a gente precisa gerar filhos, né? Porque uma Bíblia mesmo fala, crescei e multiplicai, né? Não é claro que não vai ser de uma forma desordenada, né? Tipo, se eu não posso ter né? Ou se eu não posso ter mais de ter mais filhos. Não é uma coisa irresponsável. Isso, não pode ser uma coisa irresponsável. Mas eu acho que a gente precisa ter até mesmo para poder continuar essa questão do cristianismo, né? Do crescimento da igreja. Passar né? por gerações. Passar né, por cara? gerações, porque foi até uma coisa que eu ouvi, né? Os muçulmanos, eles têm muitos filhos. E assim, quando os filhos deles já começam cedo, tem uma certa idade que eles já sabem o Alcorão, já sabem umas 3 orações que eles fazem, né? Então, assim, eu acho isso importante. A gente precisa trazer isso também para o nosso meio cristão. A gente precisa dar, né, continuidade, né, esse Sim, legado, sim. né? Das crianças crescerem, das crianças propagarem o evangelho, falarem do amor de Cristo, né? Para que essa geração possa Sim, isso é cada muito vez importante. mais crescer, né? verdade. Ter esse crescimento. É interessante ter toda uma logística, o Jorge falou, vai de cada contexto, vai de cada acordo entre os casais. Alguns querem dar uma organizada, ajeitar, resolver algumas coisas antes para depois ter um filho. Até Sim. mesmo tendo resolvido algumas coisas, se terá até mais tempo para curtir, para aproveitar, fazer viagens com os filhos. Tendo algumas coisas mal resolvidas, por exemplo, financeiramente, Exatamente. vai lá na frente ficar um pouco... Já restringe algumas coisas. O filho já dá algumas limitações. Sim. Não que não possa viajar, mas vai ter algumas necessidades ali por causa da criança. Tendo menos recurso, vai ficar bem mais limitado. Então, essa logística, eu acho que ela deve ser levada muito em consideração. E não que você não vá fazer, né? Você vai fazer, mas existe um tempo. Eu vou falar por mim, minha experiência. A gente foi para Povos, né, para essa viagem missionária, e aí eu queria ir no ano seguinte, mas não tinha como, porque eu já estava no final da minha gestação. Sim. E eu entendi o meu tempo. O Fagner até fala, você fica meio que chateada quando eu vou, que não sei o quê. Eu falei, porque eu queria também estar indo, mas eu tô entendendo o meu tempo. E quando a Anelisa chegou nessa certa idade, a gente conversou e falou assim, acho que agora é a hora da gente, né? Agora dá. Agora acho que dá. Então, assim, tanto é que a gente vai esse ano e vamos levá-la, porque a gente também quer inserir ela nesse mundo missionário, né? Sim. Né? Para que ela possa ter Interessante. nessa experiência. Passar o legado, né? Isso aí. Passar o Então, legado. assim, eu acho importante. Ensinar o caminho que deve. Então eu soube respeitar o meu tempo. E agora eu acredito que está nesse tempo da gente ir novamente como família, né? Então eu acho importante, é bem legal. Então assim, o filho ele pode te prender em certas coisas, mas ele também não te limita a fazer, Sim, sim. né? Entendi. A você trabalhar dentro da obra, você fazer uma viagem, né? Fazer qualquer tipo de passeio. E um Legal. detalhe também que eu acho bem interessante, estava falando com a Fernanda um tempo atrás, é sobre, no início do casamento, o casal ele está organizando, ele está alinhando algumas coisas, está parando algumas arestas. Se um filho vem nesse momento, o filho vem junto ali, vem no momento em que o casal está sendo transformado, aquele período de mudança. O casal pode não conseguir entregar o que ele pode entregar para a criança. O casal está ali em uma curva de evolução, né? Acho que também a maturidade, o conhecimento, a bagagem que o casal vai ter, acho que ela vai influenciar muito também na criação dos filhos. O casal precisa se preparar Estrutura, também. Com certeza. Estrutura emocional, intelectual, conseguir ter conteúdo para passar para a Sim. criança. Você ainda nem casou, você mal casou, você tem uma criança, você não teve nem condições de conhecer de fato quem está do teu lado. Sim. Você ainda Sim. não teve aquele aconchego, aquele acolhimento, aquela intimidade. Até porque a criança, ela requer muito cuidado. Sim, sem dúvida. Muita instrução, muito O aconselhamento. planejamento é fundamental, né? A gente sabe que nem sempre
acontece Não vai ser redondinho, perfeito, né, cara? É. mas se você não tiver um mínimo de estrutura psicológica, emocional, familiar, você pode ter até uma estrutura financeira, mas vai comprometer Vai. a educação da criança, porque é um conjunto, não é uma coisa só, Isso aí. entendeu? É um conjunto. Então, o papo tá bom, o papo tá legal, mas nós temos horas, né? Nós temos horário. E assim, de antemão, eu quero agradecer a participação de vocês, a prontidão de vocês, a disponibilidade de vocês. Vocês se propuseram a estar aqui, passarem a experiência que vocês vivem com casais, assunto tão importante, com noivos, né? Pessoas que estão dispostas a tomar a decisão que vai influenciar a vida deles até o final dos dias deles. E vocês aqui contaram o que vocês viveram. Eu realmente quero agradecer a vocês por este momento aqui com vocês. Eu não conhecia pessoalmente, estamos conhecendo agora. E foi uma bênção, tem sido uma bênção aqui. Eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas que vão acompanhar esse nosso bate-papo aqui, pessoas que estão vivendo esse processo que vocês falaram aqui, pessoas que estão escolhendo ali o cônjuge, né, na decisão de casar, querendo fazer curso de noivo, querendo saber como é que faz, enfim. Eu agora quero abrir o espaço para que vocês venham dar uma mensagem, né, uma mensagem conclusiva para os casais, para os noivos, até mesmo dar os contatos de vocês, quem quiser convidar vocês para ministrar o curso de noivo ou quiser ir na igreja de vocês para participar de curso de noivo, como é que faz? Queria que o espaço está aberto agora para as considerações finais de vocês, ok? Bom, a gente que primeiramente agradece também, né, a Deus por essa oportunidade, a vocês, o Douglas por ter sido essa ponte, né? E é algo que nasceu também, que acho que já estava no coração, né, do Fagner, né? E aí Deus, né, realizou esse desejo, esse sonho. E isso é gratificante porque quando Deus realiza o sonho de um dos cônjuges, Ele está realizando o nosso também, porque nós somos uma só carne. Né? Então, assim, a gente só tem mesmo a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Algo que a gente não pensava, não imaginava e, né, tá tomando uma proporção assim grande da gente, né, ministrar em outros casais, em outras vidas, porque é uma coisa que a gente, né, a gente até anotou na nossa na nossa apostila de curso de noivos, né? Que a gente tem que fazer uma declaração de missão ali. E uma das coisas que a gente falou que a gente queria era ser como um jardim, né, fechado, e que daquele jardim ele transbordasse para outros casais, né, que a gente fosse um jardim regado, né, para transbordar na vida de outras pessoas. E a gente tem visto isso, Deus realizar, né, nas nossas vidas, né, através do curso de noivos. Então, assim, a gente queria muito agradecer a vocês por esse convite, né? Gratidão nossa. Também, primeiramente, agradecer a Deus, né? Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Então, como eu falo, os improváveis, mas aprove a Deus. Então, a honra e a glória é para Ele. Então, tudo que foi dito aqui, que possa alcançar o coração dos jovens, né? E você que vai estar assistindo esse podcast, que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando no seu coração. E agradecer Douglas, tá? Por fazer essa ponte. Cara, a sua história também nos comove e nos faz cada vez mais querer continuar também no curso de noivos. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Jorge, Deus abençoe muito esse momento, esse podcast Mais Palavras, que possa ser alcançado não só nacionalmente, mas de repente internacionalmente, que possa aí ser proliferada, né, para outras nações, o que seja, e que Deus dê bastante sabedoria, sucesso nesse ambiente que você está proporcionando e que possa estar ajudando muitas pessoas também. E para quem quer, né, deseja conhecer o curso de noivo, né, que é o ano, a gente dá o curso lá na Primeira Igreja do Nazareno. Nós temos 2 turmas hoje em Nilópolis, da Rua João Pessoa. Temos 2 turmas aos domingos, após a escola dominical, às 10 horas, e às sextas-feiras,
que é lecionada também às 7 horas. Então nós temos 2 casais que nos ajudam, que é o Alessandro e a Érica, e o Gabriel e a Juliana, que são casais também abençoados. Por um tempo a gente ficou sozinho, mas agora aprove a Deus colocar pessoas também aí para estar nos ajudando. Não sei se a gente pode dar nosso telefone. Pode falar agora, pode no Instagram, Pode no telefone. Instagram. Então, meu telefone é 21 99221 7526. Da Glaucia é? 21 99100 6282. Aí você pode nos procurar também no Ministério da Família. Isso, é no Instagram do Ministério da Família. É o, Eu acho. eu não sei, é MMI. A gente bota na. A gente pode botar lá botar na depois. descrição. Não me recordo bem. Deixa eu botar na descrição do vídeo lá, deixar o endereço do Isso. Instagram. Então a gente agradece também ao nosso pastor Alessandro, né? Por também nos confiar o curso, mas também o nosso pastor hoje, líder do Ministério da Família, que é o pastor Átila e a Maísa. Tá bom? Então, pastor Átila e Maísa, muito obrigado por confiar em nós, por hoje nós estarmos, né? Como líderes do curso de noivos. Então, a gente espera fazer um ótimo trabalho, que os noivos estejam sendo também bem orientados pelos os outros líderes, né, que lecionam lá. E se você quiser também que a gente leve o curso de noivos para a sua igreja, fique à vontade para entrar em contato conosco. A gente está também aberto aí para estar passando aí o pouco que a gente conhece, né, para outros casais, tá bom? Tá bom. Gratidão, cara. Gratidão por vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente, participando desse podcast, entregando esse conteúdo que é maravilhoso para quem está nos assistindo. Toda essa experiência, toda essa história, essa trajetória. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês, abençoe o ministério de vocês, a família de vocês. Obrigado por ter nos ensinado muito aqui, lá no curso de noivos. Eu trago comigo muitas experiências, trago comigo muitos ensinamentos. E gratidão a vocês, tá? Deus abençoe vocês, abençoe lá que muitos frutos ainda Amém. possam vir através da vida de vocês. Tanto aqui, na nossa igreja local, como nas missões, em tudo que vocês forem fazer aí, que Amém. Deus venha prosperar. Amém? Amém. Muito Então é obrigado. isso. Mais um episódio do Mais Palavra. Você que nos acompanha, curta, comenta, compartilha, né? Divulgue nas suas redes sociais, divulgue para mais pessoas, para que a gente possa fazer conteúdo, produzir, né, melhor dizendo, produzir conteúdo de qualidade, trazendo pessoas que são relevantes no reino de Deus para que venha abençoar vidas. Amém? Nós ficamos por aqui hoje. Deus abençoe. Pode mais palavras. E Amém? Jorge, para não... Sim, Não vamos deixar passar. Pois é, estava até esquecendo. Antes de finalizar, tá aqui Uma a lembrancinha do Fale. pode, é verdade. Obrigada. Lembrancinha aqui do Mais Palavra para os nossos Se quiser abrir, pode convidados. abrir, Pode pode abrir, abrir. fica à vontade. Já estava encerrando antes, tá Tomar vendo? aquele chá, Pois tomar aquele café. Isso. Ó, Pode puxar que sai. Pode puxar que sai? Pode puxar que sai. Nossa, É algo que eu- Personalizado. obrigado. Ai, gente, que Os caras linda. Pois é. E eu Não vou nem É. falar quem fez, é minha esposa que faz. eu vou descer no caneca. Ele ama. Vai ficar lá e... Muito obrigado. Faz. O próximo Essa café vai ser nessa. Isso aí, isso que eu ia falar agora. Vai Ah, é ficar com- eu sei que é simples, mas é de Nada, coração. que isso. Tá? Obrigado pelo carinho. Obrigada. Tá. Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Amém. Pode Até a mais próxima, palavras. Deus abençoe. Obrigado. Crescendo na graça, conhecimento, glória de Deus. Pra glória de Deus. Pode mais.